E aí, galera? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos te mostrar, para você que não sabe ou talvez nunca se perguntou a respeito disso e acredita até hoje que não tem resposta, mas nós estamos aqui nesse vídeo para salientar e te dizer que sim, você possui uma origem. Você possui uma origem, da onde você veio, para onde você vai. Existe um plano para sua vida e é isso que nós iremos abordar nesse vídeo. Então fique por aqui para que as suas crenças não limitem mais quem você é. Desde muito pequeno a gente cresce e a gente vivencia, tem experiências através de pessoas, das pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente vai crescendo e vai carregando verdades com o que a gente vivenciou. Então, se sofreu violência, se foi uma infância difícil, tudo isso a gente vem carregando. E aí, o que acontece? Chega lá aos seus 20, 30 anos, você vai perceber que você vai ter uma identidade sua, uma visão sua de vida totalmente deturpada daquilo de quem realmente você é. E aí o que acontece? Acontece problema em relacionamento, na família, com seus filhos, problemas com você mesmo, você não consegue mais se encontrar, você começa a sentir um vazio inexplicável. Geralmente essa vontade, na verdade essa necessidade de descobrir quem você é, infelizmente para a maioria das pessoas surgem, nossa, eu não tô mais me identificando com isso, eu tô sofrendo demais, eu sinto um vazio que eu não sei explicar de onde vem, eu me sinto triste e aparentemente não tem motivo nenhum. Então, geralmente a gente desperta para nossa identidade exatamente por esses motivos. E nesse vídeo a gente quer trazer a verdadeira identidade sua, uma identidade não deturpada, uma identidade que você precisa resgatar. A gente sempre salienta que nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa identidade, a nossa origem, ela vem do lado espiritual. E o nosso lado espiritual é um lado imutável. Então, por isso que não depende de sentimentos, de ações que você teve, do que você sofreu, do que você deixou de sofrer. A sua imutabilidade espiritual é a única coisa que garante a verdade da sua vida. Então, é necessário entender que a sua identidade vem do seu espírito, não da sua mente, baseado nas crenças, em traumas, em problemas que você passou ao longo da sua vida, né? Então chegou um momento que eu e a Ana, a gente pode falar por experiência mesmo, que a gente decidiu, com o nosso coração aberto e disposto a entender quem a gente realmente é, né? Se a gente perguntar hoje pra você quem você é, você sabe nos dizer, você tem isso certo? Porque em algum momento, na minha fase, há uns 3 anos atrás, uma pessoa me perguntou: Maria, quem você é? E eu não sabia. E foi através desse ponto de interrogação, de não saber quem eu era, se eu tava fazendo o certo, se eu tava na faculdade certa, que começou realmente a minha descoberta. E há mais de 2000 anos vem dado certo um livro cheio de valores e princípios, que é a Bíblia. Eu confesso pra você que a gente nunca tinha lido, né? Nunca tinha tido experiências nele, mas ali a gente começou a entender a nossa origem, porque a nossa origem é a origem espiritual. E nessa origem, nessa busca, a gente vai entender a nossa identidade em Deus. Lá em Gênesis diz que somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente começa a entender que tudo que está naquele livro é sobre nós, é sobre a nossa vida, é sobre as experiências que estão lá e que a gente pode viver, sobre a graça que está naquele livro, que a gente pode trazer sobre a nossa vida, a gente consegue entender realmente que a gente possui uma identidade. O que o ser humano mais quer é sentir pertencente a um grupo, estar em algum lugar, e sim, a gente possui isso. Por isso que a gente sente isso. E basta você se permitir viver uma experiência com a fonte original, ou seja, com Deus, através do que você lê na palavra. A palavra, a Bíblia em si, conta histórias. E essas histórias é o que pode acontecer e é o que acontece na sua vida. Se você se permite reconhecer que você é um espírito e que aquilo pode estar na sua vida. Milagres, soluções. E lá na Bíblia você vai ver que existem muitas batalhas, existem processos para que você viva aquilo. E talvez você esteja vivendo o processo e você acha que o processo ruim é o fim. Mas na verdade não, o processo, se você entender que aquela história é uma história real e que vai acontecer na sua vida pela sua fé, pelo crer, por você crer, você vive aquilo. E basta você se permitir uma vez para você entender o quanto aquilo é imutável, é fiel, é verdadeiro e o quanto aquilo te liberta das suas prisões. Muitos de nós acreditamos que
olhamos para a Bíblia, lemos a Bíblia, mas que aquilo lá foi coisa passada, que não vai viver agora na realidade. Na verdade, a única coisa que faz você não viver aquilo na realidade é antecipação, ter muita pressa, não aprender o dom da paciência. Paciência é um dom e que é dado através da Bíblia. A gente aprende a ser paciente quando a gente ativa o nosso espírito, quando a gente ora, quando a gente ativa o melhor que há em nós, quando a gente deixa de praticar pecados e coisas que na verdade nossa mente está tão corrompida que a gente não acha mais nem que é pecado, mas que a Bíblia nos ensina que nós não fomos criados para fazer determinadas coisas. E aí isso com o tempo vem nos desgastando, tirando a nossa identidade, e a gente volta a viver de uma maneira mental, ou seja, a gente volta a viver tentando fazer coisas tudo no nosso braço, tentando achar que nós viemos do macaco, tentando achar que nós somos as pessoas onde somente nós somos suficientes, nós não precisamos de ajuda, que nós não precisamos de um pai, que a vida é isso mesmo e não existe nada mais do que isso. Então, quando a gente acredita nessas questões, quando a gente passa a desacreditar que somos um ser espiritual e que a nossa espiritualidade é imutável, que a nossa espiritualidade é a única verdade que existe, a gente passa a aprender a resistir os processos. Ou seja, a gente passa a viver um milagre, a gente passa a viver uma vida próspera, abundante, vivendo em dons do Espírito, em benignidade, em amor, em paciência, em calma, não plantando discórdia. E aí a gente vai colher os frutos disso, que é uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida onde você encontra conforto no desconforto. Então, entender a sua identidade é sair de um modo de viver sobrevivendo e sim viver com a identidade do que você veio fazer aqui. Todos nós temos um propósito aqui na Terra, todos nós temos um propósito a ser cumprido. E a graça de viver o propósito é ativar o seu espírito para que você viva feliz e não viva mergulhada em um mundo de iniquidades, em um mundo onde te leva a aprisionamento das suas emoções, em um mundo onde você se encontra aprisionada por sentimentos, por não saber perdoar, por não saber liberar, por não saber transcender acima daquilo, por não saber lidar com pessoas que talvez são injustas com você, por não saber lidar com situações que talvez você não mereceria passar. Se a gente for lá para a Bíblia, a gente entende que Jesus passou por muitas coisas que não precisaria passar, mas ele passou para que o fruto seja a ressurreição no terceiro dia, a liberdade nossa. Então, em amor, ele nos ensina que ele veio para nos libertar, que ele veio para nos salvar. E por que a gente não conhece isso? Por que a gente não vive isso? Porque assim como diz na Bíblia, meu povo carece por falta de conhecimento. A gente não vive a verdade, ou seja, uma identidade firmada, porque a gente carece por não conhecer. Então, o nosso intuito aqui nesse vídeo é te mostrar que nós somos três. A mente, um corpo e um espírito. Não guie a sua vida pelas suas emoções. Não guie a sua vida pela sua mente. Sim, guie sua vida pelo seu espírito até que sua mente seja completamente transformada para que ela não mais te derrube. Então, viva pelo espírito para que seu caráter seja mudado. Viva em espírito para que você seja mudada. E até o físico, né? Para que seu corpo sofra consequências agradáveis de um espírito ativo e de um caráter mudado. Então, às vezes a gente busca encontrar soluções em algo que, na verdade, o que tá te faltando é reconhecer quem você é. Você não é a sua profissão, você não é quem dizem que você é, você não é os seus sentimentos, você não é o que os seus sentimentos dizem que você é. Você não é o seu passado, você não é o seu futuro, você é o que Deus diz que você é filha, você é filha. E entender a posição de filha é entender que você possui heranças. Quais são as heranças que eu tenho? Herança de paz, de prosperidade, herança de felicidade. Mas como eu acesso isso? Entendendo o caminho e deixando o pecado, deixando as iniquidades, entendendo o caminho da verdade, em oração, entendendo a palavra, para que o seu caráter seja mudado e você saiba acessar isso. E Deus, cada vez mais, Ana, ele derrama sobre a nossa vida. Quanto mais a gente busca, mais ele vai derramando sobre a sua vida, se revelando, sabe? O Espírito Santo, ele vai revelando no seu coração, vai dando direcionamento e você cada vez mais vai entender a sua identidade de filha.
pessoas restauradas, identidades restauradas, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas que conhecem a sua origem. Elas fazem do mundo um lugar muito melhor. Elas fazem do mundo o que ele foi feito para ser. Então, a gente espera que esse vídeo tenha te despertado a buscar mais, orar mais e entender que a origem de tudo é espírito. Tudo o que você vive vem de um reino espiritual. Então, seja por herança que você recebeu ou seja por um caráter que você ainda não mudou. Então, é o seu caráter e a sua herança que regem a sua vida. E isso a gente entende nos aprofundando na palavra, né? Nos aprofundando no nosso Pai, no nosso Criador. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo, já curte e a gente espera te ver na próxima semana. Beijo. Tchau.